Tem mais uma coisa que eu quero ficar antenado acima de tudo e também, consequentemente, antenar vocês, né? O que que acontece? Ontem, contextualizar vocês, né? Ontem aconteceu toda uma treta com o Jean Loud Gods e jornalistas. Eu acho que os jornalistas, eles estão meio que dando o parecer deles sobre tudo isso agora. E eu gostaria de acompanhar e principalmente acompanhar com todos vocês para podermos opinar sobre isso, tá? O Jairo Foxer Júnior, publicitário por formação, jornalista por vocação. Um jornalista está opinando sobre isso. A preocupação do Jean em relação ao jornalismo escasso nos esportes é extremamente legítima. É realmente preocupante apenas um veículo deter praticamente tudo de uma modalidade. O veículo, no caso, é o Mais Esportes, tá? No entanto, seus comentários soam como se o Mais Esporte tivesse alguma culpa nisso. E aqui eu discordo 1000%, pois não tem. O Mais fez um trabalho extenso e competente na cobertura a respeito das mudanças do CBLOL. A gente acompanhou, tá no canal de cortes, tá? Tanto a treta do Jean com os jornalistas, como tudo isso. E conteúdos opinativos, nesse momento, eu diria que são inevitáveis. É o que, por exemplo, eu, como criador de conteúdo, faço, né? O editor-chefe do Mais e do Garena Arena são, na verdade, vítimas dessa escassez, que felizmente conseguiram se realocar bem, mas somos minoria aqui. A maioria padece sem oportunidade. Então, repito, concordo em gênero, número e grau quando o Jean diz que é perigoso quando um veículo domina a informação, ele não poderia estar mais certo nisso. Mas o Mais Esportes não tem culpa. Pelo contrário, é um dos poucos que foram na contramão do mercado e segue investindo no pobre jornalismo de esportes. Caraca, isso daqui é muito true, né? Cara, eu acabei lendo aqui Garena Arena e é Game Arena. Perdão, mas só pra falar. A cobrança e o desejo aqui é para que outros mais esportes e outras game arenas existam, cresçam e consigam cobrir o esporte em sua totalidade. Não para que um portal, sem culpa, recue por conta de um cenário de escassez que ele não criou. E agora a gente volta aqui e tem uma trend do Leon Butcher falando sobre isso, né? Imagino eu porque ele foi a pessoa meio que alfinetada pelo Loud Gods, porque ele era o responsável pela matéria crônica que ele fez da morte do CBLOL, tá? Então vamos lá. Dando um RT aqui no comentário do Jairo e falando sobre o que o Loud Gods comentou ontem sobre o Mais Esporte. Só beber um pouco d'água, peraí. Como empresa, é ótimo para o Mais Esportes ter exclusividade nas mudanças do LoL para 2025. Ontem provavelmente foi um dos dias do ano que tivemos mais views, usuários e sessões no site, engajamento e interações nas redes sociais, views e tempo de vídeo no YouTube. Tudo através de um trabalho extremamente competente de mais de 20 pessoas que trabalham na empresa e lidaram de forma extremamente profissional com o desafio de informar a comunidade sobre assuntos extremamente delicados e um futuro incerto e desafiador para todas as partes do cenário, seja fãs, pro players ou demais pessoas que trabalham no mercado. Essa exclusividade se deu através de uma escolha feita pela Riot Games e sua assessoria. Agradecemos a confiança da desenvolvedora, que se dispôs a sanar todas as dúvidas que levantamos e continuamos a levantar, e disponibilizar mais conversas para o futuro, conforme continuamos a apurar para o futuro, conforme continuamos a apurar e cobrir os desdobramentos dos anúncios agora em diante. Em momento algum, a Riot condicionou essa exclusividade a uma certa estratégia, posicionamento ou fala do Mais Esportes. E, se fosse o caso, seria rejeitada. Verdade, até porque o Mais Esportes se posicionou contrária a toda essa mudança do CBLOL. A estratégia escolhida por nós do Mais Esportes foi a de noticiar e informar o público através de mais de 20 conteúdos únicos nos diferentes canais de comunicação do portal, redes sociais, site e YouTube, em tom neutro, sem juízo de valor. É a verdade, todas as informações, na verdade,
foi dito isso. Aí na crônica, que eles meio que dão a opinião pessoal deles, tá ligado? Em específico o Butcher, né? Ao final de um dia, com todas as informações e notícias no ar para consumo e validação das mudanças, eu, no caso ele, né, como editor-chefe do portal, decidi publicar uma crônica reflexiva e opinativa, encerrando a cobertura de um dia, no mínimo caótico para todo o cenário. Ao oferecer a exclusividade ao Mais Esporte, a liberdade de imprensa vem junto. E aqui vem o ponto no qual concordo com o Jairo e o Jean, e que prova que a dispensa das editorias de esportes do DNM, ESPN, Esporte Brasil e GE no início do ano é uma perda irreparável para o cenário de esportes como um todo no Brasil. A liberdade de imprensa, e isso daqui foi bem discutível, né, pelo próprio Jean e tudo mais, e é necessário a gente entender isso agora, para lá na frente isso não continuar sendo um problema. A liberdade de imprensa é importante porque, fora a liberdade de pauta, possibilita diferentes pontos de vista, municiando a comunidade de ferramentas para o debate através de acesso à informação. Como ter acesso a uma pluralidade de opiniões diferentes na imprensa se praticamente a única editoria exclusiva de League of Legends restante no Brasil é a do Mais Esportes? Isso não apenas cria um problema enorme para a própria Riot e marcas em se comunicar com o cenário, mas também para a comunidade que se vê sem outras opções para consumo e diversidade de opiniões, que é essencialmente para o debate. Um fato curioso, isso eu falo somente sobre mim, eu acho que o Mais Esportes ele faz um trabalho de uma excelência tão grande que às vezes eu nem me sinto, eu nem sinto falta de um outro portal. Mas eu entendo aqui, e ele também está explicando a necessidade e sim faz falta, tá ligado? Faz falta e é necessário, mas às vezes eu nem sinto essa necessidade. Só isso que eu estou comentando, tá? Mas é necessário que fique claro, tá? Como jornalista, fico triste e preocupado. Como editor-chefe do Mais Esportes, sinto que temos uma responsabilidade ainda maior dentro do cenário. Legal ele entender essa responsabilidade. Não é sobre escolher lado A ou lado B. É sobre entender como o cenário funciona em sua conjectura atual e fazer o possível para informar nossos seguidores, leitores e viewers, reservando a opinião dos profissionais que compõem o Mais Esportes a conteúdos explicitamente opinativos. Entendemos isso? E não a conteúdos que possuem a finalidade de noticiar e informar. Esse parágrafo aqui, ele bota as coisas em prateleiras bem diferentes, entendeu? Este é nosso norte e a nossa responsabilidade. Como sempre, há momentos em que iremos errar e é nosso dever estar abertos a aceitar críticas e, se necessário, mudar e nos retratar, garantindo ao público e aos profissionais do cenário, de diretores a jornalistas, também o seu papel de criticar e apontar falhas. Ontem, entretanto, não foi um desses momentos. Seguimos a nossa estratégia previamente estabelecida entre todos os líderes das diferentes áreas, com apoio de todos os demais funcionários do Mais Esportes, sem interferência externa da Riot Games, organização, pro players, comunidade ou qualquer outra parte do mercado, antes ou depois do início das publicações, às 12 horas. No mais, agradeço a todos que confiam no Mais Esporte para cobrir o cenário de League of Legends e de eSport no Brasil. Uma tarefa cada vez mais complexa. Deixo as portas abertas para críticas, dúvidas, feedbacks e elogios. E aos amigos jornalistas que deixaram de cobrir esportes este ano por falta de investimentos, espaço e motivos aos quais não competiam a si, fica o meu abraço e minhas saudades. Não poderia estar mais do que certo o Butcher nisso daqui inteiro. E é muito necessário, guys, porque eu falo por mim. Às vezes eu não entendo o jornalista como um todo, até onde ele vai, até onde ele pode ir. E aparentemente donos de organização, Loud God, também não. Então é necessário
Espera aí rapidinho. Pronto. É necessário toda essa comunicação, toda essa leitura para primeiro eu entender como, né, informante, influencer, formador de opiniões, e também para vocês entenderem acima de tudo, porque uma das coisas que eu acho muito engraçado e bacana da Loud como comunidade é que todas as vezes em que o Jean faz alguma besteira no Twitter, todos eles ficam contra. Então, eu gosto muito disso, tá ligado? Muito se fala sobre a comunidade da Loud ser criança, ser feita de pessoas que só ficam atrás da tela do computador, mas na verdade, em momentos de maturidade exigidos, eles são as primeiras as pessoas, em alguns momentos, não todos, tá? A ter essa maturidade. Então, eu gosto bastante. Ficam contra, não sei aonde, mas aí é só você olhar todos os comentários que foram pavorosos por parte do Jean, inclusive não entendendo, não percebendo que era uma crônica e que estava explícito no texto, oi, é uma crônica, e os Laudettes falando, cara, é uma crônica, vai dormir, caralho. Entendeu? Então, enfim, guys, eu acho que esse vídeo, eu aqui na live agora, fiz isso pensando em todos os jornalistas e o jornalismo dentro do esporte, que eu acho que cada vez mais as pessoas não entendem. E eu me coloco nisso, quis também aprender um pouquinho mais. Tudo bem? Estamos bem? Absorvemos a aprendizagem aqui? Acredito que sim, né? Acredito que sim.